Rogamos, irmãos, que o Espírito, esse Espírito de poder, esse Espírito vivo, ele esteja sobre nós neste momento de reflexão da palavra do Senhor, e rogamos que cada coração acolha essas palavras e creia nelas. Amém. Nós queremos nesta noite seguir mais um pequeno texto de 1 João, que nós estamos meditando. 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10. E esse texto ali, ele nos diz o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Estas são as palavras. Mas é importante nós lembrarmos rapidamente o versículo 1 a 6, que é o texto anterior destas palavras. Quando nós meditamos nela, nós vimos que ressalta que nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. O mundo não conhece os filhos de Deus e nem pode conhecer. E isso é uma afirmação tremendamente importante para o nosso dia a dia. Os verdadeiros cristãos jamais serão aplaudidos pelo mundo. Jamais. Antes o mundo irá perseguir e matar aqueles que falam em nome do Senhor, e nós, não vem me dizer que não está acontecendo isso no mundo. Ah, mas é num outro país? Mas é no mundo. Ah, são lá na África, ou seja, lá onde for, mas é no mundo. É o povo de Deus que está sendo perseguido. E orem para que isso não chegue rapidinho aqui no Brasil, porque tudo está caminhando para lá. Agora ele começa com uma advertência para os cristãos. Para aqueles que são filhos de Deus, ele diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Cristãos, abram os olhos. Não se iludam com o que vocês estão vendo aí fora. Não se deixem enganar. Nós temos muitas vozes hoje no mundo. E muitas delas com a Bíblia na mão, dizendo: Deus disse. O que infelizmente até agora estão dizendo que nem ler a Bíblia eles precisam, porque eles recebem uma revelação direta de Deus. Infelizmente, muitos têm aparecido na sociedade e estão dizendo que é vontade de Deus, mas no fundo estão enganando o povo só para tomar o seu dinheiro. Temos várias teologias rolando pelo mundo afora, várias, arrastando multidões, e muitos cristãos. Infelizmente, muitos cristãos estão começando a prestar atenção nisso e repetindo frases ditas por essas teologias. Estão levando os próprios eleitos de Deus. E uma dessas teologias é a teologia da libertação,
que infiltrou dentro do cristianismo partidos da esquerda e suas ideologias. Infelizmente, temos que admitir que essas ideologias estão crescendo, estão semeadas, estão brotando dentro da igreja de Deus e arrastando multidões. Nessas confusões que o mundo faz sobre a palavra de Deus, então vem João, falando pelo Espírito Santo, ele reafirma uma verdade: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Precisamos então compreender o que é essa justiça, o que significa praticar essa justiça que o nosso texto está falando. Essa justiça é a justiça de Deus. Não é essa justiça simplesmente aqui do mundo, de ser justo nos negócios, não é isso. Isso é reflexo da nossa fé, isso é fruto da nossa fé. Mas esse texto ele está tratando da justiça de Deus. E quando eu pergunto, mas qual é a justiça de Deus? Alguém saberia me dizer? É aquela que eu encontro aonde? Em Cristo. Ali está a justiça de Deus, mas o que significa isso? Aquele que vive na fé em Cristo, ele está na prática da justiça, dessa justiça. Aquele que deposita sua confiança em Cristo, vive a prática dessa justiça. Aquele que busca a face do Pai, como nós buscamos no culto aqui, isso é viver a justiça de Deus. Aquele que se arrepende, sabe e crê que o perdão somente virá se for lavado no sangue do Cordeiro, Cristo. Isso é a prática da justiça de Cristo. Este está praticando a justiça de Cristo, de Deus, e ele é justo. Então, aquele que pratica a justiça de Deus em Cristo é tornado justo. Veja que eu falei aqui que ele não se torna santo, mas ele é tornado santo. Deus age nele. Se nós estamos mortos, um morto não faz nada por si. Ele precisa que alguém até o leve para o sepultamento, porque ele não vai caminhando ao cemitério. Se ele morre aqui e você não tirar ele daqui, ele permanece aqui. Assim nós somos espiritualmente mortos. E por isso eu falo, nós somos tornados justos pelo próprio Deus. E lembrem do que nós vimos na semana passada, que todo aquele que é batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quer dizer, nós somos revestidos, nós usamos uma roupa que não é nossa, mas que cabe em qualquer cristão, que é a roupa de Cristo, que é isso aqui. Aquele que é batizado, a Luísa, a Bárbara nesta noite, foram revestidas de Cristo pelo santo batismo, então elas receberam a justiça de Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo. Você recebeu a santidade de Cristo. E isso é uma ação de Deus na nossa vida. Então, no batismo, irmãos, nós somos justificados. Deus olha para você e diz: você é inocente por causa de Cristo. Com isso, ele está enfatizando que não tente buscar, irmãos, jamais tentem buscar a salvação de vocês em outros deuses.
Se você perceber que você está com a sua confiança em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar a não ser em Cristo, corre logo de volta para Cristo. Porque você está fora do caminho. Porque não há salvação em outro lugar, a não ser em Cristo. Não busque a sua salvação em suas obras por aquilo que você faz. Muitas vezes ouvimos nos velórios: ele deve estar no céu porque ele foi uma pessoa boa, fez muitas coisas boas. Mas quando eu olho para o texto de Isaías, Isaías diz que as nossas obras não passam de um trapo de imundícia. O que são as nossas obras para nos justificar? Nada. Não confie naquilo que você faz, faça por amor, faça por fruto da sua fé, mas jamais faça para ser salvo. Não deposite a sua confiança no seu dinheiro, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com o dinheiro. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o patrimônio aí das pessoas. Para onde está indo? De um dia para o outro você pode perder tudo o que tem. Então não deposite a sua confiança nisso. Jamais deposite a sua confiança em você mesmo, porque o dia da sua morte está marcado. Você vai virar pó. Se Cristo não voltar antes, todos nós, dentro de pouco tempo, não estaremos mais sentados neste banco. Somos cinzas, e às cinzas retornaremos. Então, se nós fomos tornados justos em Cristo, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida. Nascemos para a nova vida, nascemos para uma vida de esperança em Cristo. Uma vida que enche o nosso coração, porque é uma vida que vem de fora, que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus. A ideia é que nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados e mudemos de vida. Aquele que pratica o pecado e não se arrepende dele, permanece nele, até sabe que está pecando, mas para que mudar? Está tudo certo, está tudo bem, veja, já estamos 10 anos pecando e até agora está tudo certo. Para você ver a misericórdia de Deus, que Ele já te deu 10, 15, 20 anos pecando e não se arrepende desse pecado. Então o texto afirma que esse que não se arrepende procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É forte? Sim, é forte. Mas é palavra de Deus. Essa é a verdade. Então, mesmo nascendo de novo, irmãos, de uma coisa nós temos que tomar consciência. Como eu disse para a Luísa, para a Bárbara, mesmo sendo batizadas, tendo o nome escrito no livro da vida hoje, nós temos uma luta muito ferrenha contra a nossa carne. E enquanto habitamos nesse corpo sujeito ao pecado, essa batalha, essa luta vai continuar. Então, o cristão vai continuar pecando. Mas que seja um pecado cometido de forma involuntária e não planejado. Não planejem um pecado, porque planejar o pecado é muito cruel para um cristão. A diferença é que o verdadeiro cristão irá ouvir a voz do pastor Jesus.
irá se arrepender e lutar para mudar de vida. Se estiver defendendo o que é contrário à palavra de Deus, como ouvimos constantemente, não, eu sou a favor do aborto em tal situação, repense. Isso é pecado. Não há justificativa. Sempre foi e sempre será. Então, se defendemos o pecado, é bom se arrepender. E se arrepender não é uma atitude de fraco. Se arrepender e mudar de ideia, mudar de caminho, é uma atitude de cristão. É daquele que tem o Espírito nele. E ele vai mudar de ideia, porque percebeu que tomou uma decisão errada. Porque somos nascidos de Deus. E por sermos nascidos de Deus, nós somos inimigos do diabo. E isso não é brincadeira. Não queira fazer amizade com Deus e com o diabo. Isso não funciona. E nunca vai funcionar. O diabo é o inimigo número 1 de Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se o diabo é inimigo de Deus, ele tem que ser, sim, o nosso inimigo. Eu não posso querer dizer, não, Deus, eu acho que o Senhor foi muito cruel com o diabo. Declare o diabo como seu inimigo. Porque é isso que ele é. Declare o mundo como seu inimigo. Mas isso não significa que vai pegar uma arma e sair matando todo mundo. Não é isso. É porque as coisas do mundo conspiram contra as coisas de Deus. Declare a sua carne como inimiga de Deus. Tenha ciência disso. Quando a sua carne pecar, não jogue a culpa no diabo, porque foi a sua carne que pecou. Porém, veja o que afirma o texto. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que maravilha isso. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, que manifestou Jesus e Jesus destruiu as obras do diabo. Vamos entender o que são estas obras do diabo? O diabo tornou o ser humano apenas como criatura de Deus, porque passou a ser inimigo de Deus lá no pecado. Mas Deus transformou, Jesus te torna filho de Deus. Veja que ele destruiu algo que o diabo quis e fez conosco. O diabo, mundo de trevas, aquele negócio de fazer as coisas no escondido, achando que ninguém vê, isso é coisa do diabo. Jesus nos trouxe a luz. Morte, Jesus nos trouxe a vida. Pecado, Jesus nos traz o perdão, ele destruiu o pecado com o perdão. Ódio, Jesus nos trouxe o amor. Guerra com Deus, Jesus nos traz a paz com Deus. E essa paz é muito melhor do que a paz do mundo, tá? Destruição, o diabo trouxe destruição em todos os setores, na nossa alma, no nosso coração, na nossa família, no relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos. O diabo trouxe destruição em tudo. Mas Jesus constrói. Ele muda a nossa vida. E não há relacionamento que Jesus não possa mudar,
se duas pessoas estão dispostas de fato a se perdoar. Não há relacionamento e não há dificuldade que não possa ser superada pela obra de Jesus. Jesus, com a sua morte e ressurreição, destruiu completamente as obras do diabo. Então, se nós cremos em Jesus, nós estamos do lado vitorioso. Nós já vencemos. Permaneçam na fé, porque nós somos vencedores. Quando vemos que somos nascidos de Deus, somos tornados santos, para também agora fazermos parte desta luta contra as trevas. Exatamente. Quando Deus colocou a fé no teu coração, foi para te tornar um soldado dele para lutar contra as obras das trevas. O cristão não pode viver pecando. Precisa tomar consciência disso. Como diz a palavra, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, cristão não pode viver no mesmo pecado. Às vezes a gente comete o mesmo, mas tem que ser por deslize, por descuido, por qualquer coisa. Mas não que você tenha ciência de que está vivendo no pecado e você querer continuar nesse pecado. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de mente que ainda está precisando de orientação da palavra. O que permanece no cristão é a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa. Ela é tão poderosa que ela mesmo diz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, que ela penetra naqueles lugares onde ninguém entra, mas Deus consegue. E Ele sabe exatamente o que cada um está pensando e sentindo aqui dentro agora, porque ela é poderosa para isso. Essa é a divina semente. Ela não é humana, ela não é do pastor, ela não é da IELB, ela não é do Brasil, ela é divina. Ela vem do coração de Deus ao nosso coração. Então, quando olhamos para João 1:1, ele afirma: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está falando de Jesus. Verbo é palavra, é a semente, é a divina semente. Então nós podemos sem dúvida dizer que essa divina semente se refere tanto a essa palavra como também a Jesus, que era o verbo de Deus, a palavra de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. E ele também afirma em 1 Pedro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Jesus é a divina semente que está no seu coração. Creia nele, deposite a sua vida nele, de fato e de verdade. Experimente fazer isso, e você vai ver quão grande esse Jesus é, e quão grande ele transforma a vida dos seus filhos. Somos nascidos de Deus, nunca esqueçam, o verdadeiro cristão é nascido de Deus. E há uma grande diferença, e deve haver diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque se não houver diferença, qual a diferença de estar no culto? Se as pessoas não perceberem diferença na vida dos filhos de Deus, que diferença há então entre os filhos do diabo?
aquele que não vive a sua fé, não procede de Deus. E, portanto, não poderá entrar no reino celeste. Continuemos firmes nesta fé, na fé em Cristo, que nos justifica, que nos dá a sua perfeição e que nos dá a sua santidade. Creia nele, porque ele é a divina semente que permanece em nós e nos faz viver a justiça de Cristo para a vida eterna. Amém.